Canal Bol tem o prazer de receber mais uma vez conosco aqui nos estúdios da nossa gravação aqui o Dr. Flávio Martins, que é angiologista, cirurgião vascular, presidente da Associação Médica de Barbacena e com 33 anos exercendo a sua especialidade aqui na cidade. Numa primeira oportunidade, ele esteve conosco aqui para falar sobre varizes. E agora nós convidamos ele novamente para falar sobre trombose. Doutor, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Bol. Bom dia, Ricardo Salim. Bom dia, ouvintes do Barbacena Online. É um prazer estar aqui, não só representando a Associação Médica de Barbacena, que congrega todos os médicos da nossa cidade, como também esclarecer para a nossa população algumas dúvidas desses temas que fazem parte do dia a dia das pessoas. Na primeira oportunidade, nós conseguimos esgotar bastante o assunto de varizes. Agora vamos conversar, doutor, sobre a trombose. Então, eu queria começar perguntando exatamente o que é a trombose. Ricardo, a trombose está associada diretamente às varizes, né? Porque uma das complicações mais temidas das varizes é a trombose, né? O que é a trombose praticamente, né? É a formação de um coágulo dentro da veia. Nós dissemos no programa anterior que o sistema venoso profundo é o principal canal que drena 95% do sangue das pernas em direção ao pulmão para ser oxigenado. Então, dentro desse sistema venoso profundo nas pernas, não pode haver nada que oclua a dinâmica do fluxo. Então, se forma um coágulo ali, causa a chamada trombose nas pernas. E o risco é que esse coágulo se desloque e vá se alojar no pulmão, causando a temida embolia pulmonar, que a gente nunca sabe qual vai ser a repercussão. Pode ser repercussões leves, tipo uma falta de ar, uma dor torácica, como levar ao óbito subitamente, dependendo se é uma embolia maciça ou não. Doutor, quais são os tipos de trombose que são analisados pela medicina? Nós temos dois tipos, né? A trombose venosa superficial e a trombose venosa profunda, né? A mais grave é a trombose venosa profunda, né? Porque a trombose venosa profunda, dependendo da localização do coágulo, ele pode se deslocar com mais facilidade e ir para o pulmão, causando embolia pulmonar, como nós já dissemos. Isso existe estudos mostrando a frequência das localizações. Quanto mais alta a trombose for nas pernas do joelho para cima, né, atrás do joelho, na veia poplítea, na veia femoral na coxa, ou na virilha, na veia femoral comum, ou até dentro do abdômen, nas veias ilíacas, mais frequente e mais perigoso é a migração desse coágulo em direção ao pulmão. As tromboses do joelho para baixo, né, nas que é chamadas veias mais distais do sistema venoso profundo, também pode causar, mas é uma incidência bem menor a chance que elas se desloquem e causam embolia pulmonar. As tromboses do sistema venoso superficial normalmente são chamadas de tromboflebites, né? São mais benignas. Elas normalmente cursam com uma inflamação da veia, um endurecimento da veia e forma-se um coágulo dentro da veia, mas já é muito rara a migração desse coágulo, né? E o tratamento também é mais fácil. Então, basicamente, são esses dois tipos de trombose. A trombose ou tromboflebite superficial, que está no sistema venoso superficial, e a profunda, que é a mais perigosa por ter risco de cursar com migração do coágulo para o pulmão, causando a embolia pulmonar. Doutor, o senhor falou em tromboflebite, né? Explica para a gente a diferença de tromboflebite e trombose, a diferença entre as duas, por favor. A tromboflebite é porque é o seguinte, normalmente, se você tem um coágulo dentro da veia, ou no sistema superficial, ou no sistema profundo, e esse coágulo não inflama, né? Então nós classificamos como trombose pura. Agora, se esse coágulo inflama e essa inflamação propaga para a parede da veia
e ela estende em todo o comprimento da veia, formando um vergão vermelho, endurecido, doloroso, aí está classificada como tromboflebite, que é a trombose associada a uma inflamação. Entendi. Agora, explica para a gente, então, por favor, doutor Flávio, as causas da trombose. Nós temos várias causas. Primeira coisa, voltamos na questão genética. E aí nós vamos falar um pouco, lembrando sempre que o principal é a trombose venosa profunda, que é a que causa risco de vida para nós, né? Então, nós temos as causas genéticas, que são uma doença chamada trombofilias, que é um defeito de nascença, um defeito congênito na cascata de coagulação, em alguns fatores de coagulação que fazem com que o sangue coagule mais facilmente dentro das veias e causa trombose. Isso, normalmente, quando a gente recebe pacientes com história familiar positiva para trombose, irmão já teve trombose, a irmã já teve trombose, a tia teve trombose, pai teve trombose, ou a pessoa teve mais de 2 episódios de trombose em locais exóticos, muitas vezes não é só nas pernas, teve uma trombose renal, teve uma trombose de veia jugular, teve uma trombose cerebral. Não são lugares comuns de ter, pode dar em qualquer lugar do corpo, mas não são lugares comuns. Então, o médico ele tem que ligar a antena pensando que aquela paciente pode ser portadora dessa doença congênita do sangue, chamada trombofilia, e investigar, porque, dependendo da trombofilia, ela tem que usar medicação anticoagulante para o resto da vida, para evitar os fenômenos trombóticos. As outras causas, né, são mais comuns e diárias, as imobilizações, né? Então, o paciente que está muito tempo acamado, né, bebendo pouco líquido, está desidratado, sofreu uma fratura, engessou a perna, fez uma cirurgia ortopédica de grande porte e está com a perna imobilizada, movimentando pouco, são riscos potenciais de trombose, né? Cirurgias de grande porte, mobilizações, desidratações, tudo causa trombose, né? Outra causa são o uso dos hormônios, dos anticoncepcionais, em menor escala o excesso de peso, a falta de exercício, o hábito de ficar em pé. Basicamente é isso. Doutor, aquela famosa trombose de avião, como é que é isso? Por que acontece isso? Por favor. Isso teve uma época que foi uma febre, né? Ficou todo mundo apavorado quando começaram a surgir os primeiros pacientes aí que fizeram viagens de longa duração e tiveram trombose, né? Não é uma incidência tão grande, sabe, Salim? Mas existe. E precisa ter cuidados para que a pessoa não seja surpreendida. E principalmente nas viagens de longa duração, a pessoa fica dentro do avião, assentadinha lá naquela cadeirazinha espremida, né? E fica ali 8, 10, 12 horas sem movimentar, né? Comprimindo as veias aqui do abdômen, da pelve, na posição sentada, a batata da perna quietinha, sem bombear, e a dinâmica do sangue precisa dessa movimentação. Aí vem a questão da altitude, da pressurização, que você é levado a uma desidratação, né, normal, imperceptível e lenta, então o sangue engrossa, e se a pessoa tem uma predisposição, está enquadrada naquilo que nós já falamos dos fatores de risco, né, elas então podem chegar no destino. Eu já tive vários pacientes, né, que tiveram que chegar, sair do aeroporto e ir direto para o hospital, ficar internada tomando anticoagulante, heparina na veia, porque tiveram trombose. Então, hoje, apesar da incidência ser baixa, eu pelo menos oriento os meus pacientes, né, o uso de meias elásticas, a movimentação na cadeira das pernas, como eu fiquei fazendo a dorsoflexão do pé, movimentar as pernas, a cada 2 horas de voo levantar, andar no corredor, procurar se hidratar bem, beber bastante líquido durante o voo, né?
para que evite essas coisas. E se a pessoa tiver algum fator de risco a mais, já teve trombose, já teve úlcera na perna, tem a perna toda já prejudicada pelas varizes e tal, eu ainda uso uma dose preventiva de anticoagulante para que ela não corra o risco de desenvolver essa trombose do avião, que é a chamada síndrome do viajante da classe econômica. É muito bem explicado, doutor. Realmente interessante essa formatação. Agora, quais são os fatores de risco para trombose? Os fatores de risco é mais ou menos o que nós já falamos, né? A genética, o excesso de peso, a presença de varizes, né? As trombofilias, a falta de exercício. Faltou acrescentar aí o pós-parto, né? O pós-parto é um momento muito perigoso, né, nas primeiras semanas do pós-parto, por causa da oscilação hormonal, até tudo se normalizar, a gente tem visto uma incidência razoável de gestantes que estão desenvolvendo trombose venosa profunda no pós-parto. Mas são esses fatores de riscos normais, o câncer, né? O câncer, as células neoplásicas invadem. Quando o tumor está muito próximo da veia, de veias calibrosas, invadem a parede da veia e essas células cancerosas se multiplicam ao longo da parede da veia e ali formam um coágulo, que é a chamada síndrome paraneoplásica, que também é uma coisa bem constante que a gente vê no dia a dia aí dos pacientes portadores de doenças carcinomatosas. Doutor, agora vamos conversar sobre sintomas, né? Porque é interessante que as pessoas compreendam os sintomas mais comuns da trombose. Quais são eles? O paciente, normalmente, Ricardo Salin, chega no consultório com a queixa padrão, clássica, né? Doutor, a minha perna estava boa ontem, essa noite, durante o dia, eu comecei a sentir uma dor muito grande na perna, e uma dor que eu não suporto, e a perna inchou, e a batata da perna ficou dura. Então, aí a gente já suspeita de trombose. Por quê? Porque, como é a formação de um coágulo dentro do sistema venoso profundo, você obstrui subitamente a drenagem do sangue em direção ao coração. Então, como o sangue não tem para onde ir, ele represa e o primeiro sintoma é o edema, é o inchaço e a dor. Então, a gente examina esse paciente, a gente observa que o membro dele acometido está aumentado de volume em relação ao outro, está mais inchado, a panturrilha está endurecida, que a gente chama de empastamento muscular, né? Normalmente, na medicina, a gente usa um sinal que chama sinal da bandeira, né? Você dobra o joelho do paciente um pouco assim, bate na batata da perna, a batata da perna de todo mundo está livre, balança para lá e para cá. De trombose, ela fica dura, inchada e ela não se movimenta, né? Então, a gente fala que sinal da bandeira sumiu, né? Então, provavelmente é trombose, né? E outros sintomas, assim, pode dar uma cãibra, mas, basicamente, a queixa primordial das pessoas é isso, é dor associada ao edema e o empastamento muscular da panturrilha. Perfeito. Então, me conta agora, doutor, por favor, quais os exames que são normalmente realizados aí para diagnosticar a trombose? Salinha, antigamente era complicado, hoje ficou super fácil o diagnóstico da trombose e não invasivo, né? O diagnóstico antigamente era muito invasivo, hoje é não invasivo, né? Primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro em medicina, em qualquer especialidade, e isso não pode se perder ao longo do tempo, que é a clínica soberana. Botar a mão no paciente, examinar o paciente, ver o sinal da bandeira, medir o volume do membro, ver se ele está quente, se ele está inchado, se não está, ainda é a boa medicina praticada, né? A gente tem visto aí hoje uma geração muito nova que fica sentado do lado de cada mesa, pega a caneta e só pede exame, né? A clínica ainda é soberana. Exame
é para confirmação diagnóstica, né? E, no caso da trombose, a confirmação diagnóstica pode ser feita por dois tipos de exame. Nós temos aí a tomografia, ressonância, a injeção de contraste dentro da veia, a flebografia, mas o que é mais usado hoje é o ecodoppler, o chamado duplex scan, que é um exame de ultrassom dedicado aos vasos sanguíneos, né? Onde a gente vê nesse ultrassom com bastante nitidez a parede do vaso, pode medir o vaso, pode medir o diâmetro, pode medir a velocidade do fluxo, ver o coágulo, ver a idade do coágulo, se é um coágulo agudo, recente, ou se é um coágulo antigo, se é uma sequela já mais antiga da trombose. Então, esse é o exame padrão ouro, de baixo custo, realização rápida e com 100% de eficácia no diagnóstico da trombose. Um exame que a gente pode fazer também, antes de realizar o ecodoppler, para a gente suspeitar se a pessoa está tendo uma trombose ou não, é o dímero D. É um exame de sangue. O dímero D é um produto da degradação da fibrina, e os pacientes que têm dímero D elevado, eles podem estar fazendo uma trombose. Vou deixar bem claro, não significa que o dímero D elevado seja específico que você está tendo uma trombose. Não, o dímero D, a gente em medicina fala que ele tem que ter valor preditivo negativo. Se ele estiver normal, eu juro que você não está tendo uma trombose. Agora, se ele estiver alterado, ele provavelmente está tendo uma trombose, mas também um processo inflamatório, alguns traumas, algumas infecções também podem alterar o dímero D. Mas, de qualquer jeito, se você tem o dímero D elevado, a gente já liga a antena e já parte para outras confirmações diagnósticas. Claro. Agora, explica para a gente também quais as complicações que podem ocorrer no caso de uma trombose, doutor? Até a complicação mais temida é a embolia pulmonar, que nós já explicamos, que é a migração do coágulo que se formula na perna ou se formou numa veia mais alta na região da pelve. As mulheres têm muita predisposição às chamadas varizes pélvicas. Nós não vamos entrar em detalhe aqui agora, porque é um capítulo à parte, nós podemos até para frente falar sobre varizes pélvicas. Mas muitas das embolias pulmonares causadas na mulher é porque ela tem varizes no útero, no ovário, na região da pelve, e ali formam-se pequenos coágulos que migram para o pulmão e causam embolia pulmonar. E, às vezes, essas causas não são nem achadas, porque é difícil de fazer um diagnóstico, a não ser com exames específicos. Então, a embolia pulmonar, de uma forma geral, é a mais temida. Como eu disse, do joelho para cima, nós temos uma incidência maior de risco de migração desses coágulos para o pulmão. Do joelho para baixo, migra com menos frequência, mas, em compensação, se o tratamento não for adequado e ficar uma sequela muito grave, a paciente pode evoluir para outra complicação mais temida, que é a insuficiência venosa crônica, que nós chamamos, no caso da trombose, de síndrome pós-trombótica, que vai se instalar com o tempo, que é um conjunto de sinais e sintomas na perna devido a uma trombose que ela teve no passado, que vai passar por vários estágios, como já foi dito, como do edema, escurecimento da perna, dor, formação de varizes, e culminar com o estágio final, que é a abertura de úlceras nas pernas, normalmente, quando oriundas da síndrome pós-trombótica, são úlceras difíceis de ser tratadas, demora para se cicatrizar e recidivam com muita frequência. Doutor, então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma correlação entre a trombose e a Covid. É um assunto do dia, É um assunto palpitante. A gente está vendo aí os colegas que estão na linha de frente aí,
nos hospitais, nas UTIs do nosso Brasil inteiro e do mundo inteiro. E eu aproveito esse espaço que você está dando aqui, Salim, para render uma homenagem a esses corajosos colegas, né, que não pensam em expor a sua vida para poder salvar a vida de outros, né? Esse é o grande legado da medicina, é o grande legado desses colegas que estão agora lá no plantão da UTI, na porta da frente do hospital, recebendo esses pacientes com Covid. Eles têm que ter, não só nós, da classe médica, da associação médica, como toda a população, o nosso respeito, o nosso carinho e a nossa atenção por essa luta, muitas vezes inglória. Nós já perdemos vários colegas aí que contraíram a doença na linha de frente, não suportaram e vieram a óbito. Mas essa questão da trombose com o Covid está sendo uma complicação muito frequente nos pacientes internados nas UTIs, né? Então, por quê? O Covid ele causa uma inflamação nos vasos, né? Uma endotelite, principalmente dos pequenos vasos, e devido a essa inflamação, que é mais ou menos o mesmo mecanismo que eu falei aí da flebite superficial, ali naquele local forma-se um coágulo. O coágulo forma ali, então ele tem um poder muito grande de ser trombogênico, de formar esses coágulos, né? E com isso, principalmente nos capilares, nos pequenos vasos alveolares, causar complicações pulmonares sérias. Por que quando afeta o pulmão, o paciente evolui drasticamente com insuficiência respiratória grave? Porque ele está fazendo microtrombose alveolar, né? E como que isso foi descoberto? Começou-se a observar nos pacientes internados na UTI e se pediu o exame de dímero D, que nós acabamos de explicar nos pacientes portadores de Covid, né? E esses pacientes apresentavam níveis de dímero D altíssimos, né? Então, e consequências respiratórias graves. Então, ele não é específico, mas nós pensávamos, está tendo uma trombose em algum lugar. E vários trabalhos caminharam no mundo nessa direção, no início da pandemia, hoje isso já está consolidado, né? Para poder pensar o que estava acontecendo. Até que um dos trabalhos é um trabalho brasileiro, né? Foi a primeira médica brasileira a descobrir isso no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a doutora Elnara Magri, do Hospital Sírio-Libanês, desculpa, em São Paulo. E ela atendeu uma das suas primeiras pacientes graves com Covid, né? E estava com uma insuficiência respiratória grave, aguda, né? E ela, examinando a paciente como um todo, como eu disse, a clínica soberana, né? Ela notou que essa paciente apresentava os seus dedos do pé arroxeados e o calcanhar arroxeado com uma certa falta de circulação, né? E ela achou aquilo interessante, aquela insuficiência respiratória tão grave e um problema circulatório também se instalando. E aí, o que ela fez? Ela falou assim, bom, a conduta normal é, quando tem um problema circulatório muito grave, a gente usar anticoagulante para quê? Para não deixar o sangue coagular e isso se estender, né? Então, ela entrou com anticoagulante, ela entrou com heparina endovenosa, né? E ela notou que rapidamente os pés clarearam e a insuficiência respiratória da paciente melhorou. Ela se estabilizou e conseguiu, depois de alguns dias, sair do respirador, ser estubada e tal. E aí vieram os outros estudos que se uniram a essa observação da doutora Elnara Braga, né? E Elnara Magri, e chegou-se à conclusão do poder trombogênico do Covid-19, né? Nós temos aí vários exemplos de pessoas que tiveram trombose venosa, tiveram trombose arterial, que nós não falamos sobre isso, mas a trombose pode dar nas artérias também, interrompendo a circulação
do sangue oxigenado para os membros e levando a pessoa a uma amputação, né? Aqui na nossa cidade mesmo, nós já tivemos pacientes aí com Covid-19 que foram submetidos à amputação de coxa, né? Hoje também fiquei sabendo no meu consultório de uma pessoa que veio consultar comigo pela manhã que o Juiz de Fora, a tia dele, teve Covid e saiu com a perna amputada por trombose pelo Covid. Então, a relação Covid e trombose é essa que eu expliquei, espero que todos tenham compreendido. Claro. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no canal BOL, do Barbacena Online, com a oportunidade de trazer esclarecimentos para a população. Muito obrigado, Ricardo Salim, pela oportunidade. Eu queria aproveitar também esse momento para colocar à disposição de vocês todo o quadro de médicos da Associação Médica de Barbacena. Barbacena hoje está privilegiada com a medicina. Nós temos profissionais aqui de altíssimo gabarito, todos titulados, né? Não devemos nada aos grandes centros, e a gente coloca à disposição o nosso quadro de associados para a população de Barbacena, para o canal BOL, para o Barbacena Online, para a gente vir aqui de público prestar esses esclarecimentos à sociedade. Claro, doutor, não dispenso, não, ao contrário, já vamos combinar aí algumas coisas para a gente poder dar continuidade aqui a esse projeto, que é realmente de levar informação para a população. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, e se você gostou dessa entrevista, dê um like e também possa receber as notificações, você se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa mandar para você todas as novidades assim que elas forem publicadas. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.